gente volta a falar agora sobre a imunização infantil contra a Covid-19. Segundo o levantamento da agência CNN, mais de 1.300.000 doses já foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos em todo o país. Para falar sobre a vacinação desse público, a gente conversa agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Juarez Cunha. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez à CNN. Boa tarde, Daniel. Prazer estar novamente contigo e com o pessoal que está nos assistindo na CNN. Doutor Juarez, já vou começar questionando o senhor sobre essa orientação, decisão do governo de São Paulo de exigir o comprovante de vacinação para as escolas. Como o senhor vê? Olha, Daniel, a nossa posição é que a gente tem que estimular ao máximo todos os mecanismos, todas as estratégias para aumentar o percentual de pessoas vacinadas, inclusive de crianças, né? Sabemos que, por motivos epidemiológicos, temos, mesmo os dados brasileiros nos mostram que sim, as crianças têm sofrido com a Covid, com hospitalizações, com óbitos, com a síndrome inflamatória hemosistêmica pediátrica, com Covid longa. Então, essa é a nossa realidade. E nós temos vacinas que protegem contra essa doença. Então, se é uma doença imunoprevenível e eu tenho a vacina e ela é liberada pela nossa Anvisa e recomendada pela sociedade científica e recomendada pelo próprio Ministério, a gente tem que estimular ao máximo que essa vacina seja utilizada. Ao mesmo tempo, temos que ter cuidado porque não pode ser um impeditivo das crianças acessarem as escolas, né? Então, isso é sempre uma discussão muito grande, né? Porque fica muitas vezes uma discussão em relação à obrigatoriedade, a gente sempre prefere ir para o convencimento, mostrar, né, que essa vacina protege, assim como todas as outras vacinas que a gente utiliza na infância. Elas são obrigatórias também, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição, as vacinas que são oferecidas pelas autoridades sanitárias, independente se é PNI, PNO, elas são consideradas obrigatórias. Mas a gente prefere sempre o convencimento e quanto mais cedo vacinarmos as crianças, mais cedo estarão protegidas e fica mais tranquilo até um retorno às aulas. Dessa forma, claro que com as medidas não farmacológicas sendo mantidas e os protocolos sendo bem observados nas escolas. Sem dúvida, e pontuando que essa orientação do governo estadual de São Paulo, ela não impede que as crianças não vacinadas vão até a escola. Elas podem sim ir, mas depois de 2 meses, depois de 60 dias, aí os pais vão ter que falar com o conselho tutelar, porque serão acionados pela própria escola. A Tainá Farfan e também a Paula Martini, doutor Juarez, participam da nossa conversa. Paula, contigo. Oi, doutor. Boa tarde. Obrigada por estar com a gente aqui nesse sábado. Olha, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema da baixa adesão à campanha da vacinação infantil, né? A Prefeitura do Rio esperava aí que pelo menos 80% das crianças entre 11 e 8 anos já tivessem vacinadas, mas acabou que a gente terminou essa faixa aí com 40%. As fake news, a desinformação ainda é muito grande entre os pais. O que a gente pode falar, né, para esses pais e responsáveis que ainda têm medo dos efeitos adversos da vacinação nas crianças? Boa tarde, Paula. Isso nos preocupa muito, né? Porque quando chegamos na vacinação infantil, parece que a onda de fake news e de desinformação, estimulada pelo próprio Ministério, pelo governo, né, tem levado a pessoas que têm dúvida se vacinam ou não seus filhos, né? Então, nós temos todo um embasamento científico, embasamento das sociedades científicas, liberação das principais agências regulatórias mundiais, incluindo a nossa Anvisa, de vacinas seguras e vacinas eficazes. E como eu falei antes, uma doença que sim acomete crianças. Se a gente for ver, de 5 a 11 anos, nós temos mais de 320 óbitos no Brasil durante a pandemia e mais de 6.500 internações. Isso a gente está falando só, então, nessa faixa etária e de casos graves. Então, imagine se nós tivemos tudo isso de internação e tudo isso de óbito por uma doença que eu posso evitar,
se eu evitar uma morte, isso não pode ser negado. Então, eu acho que os pais têm que estar muito tranquilos em relação a essas vacinas. Nós temos 2 vacinas disponíveis, são vacinas seguras, são vacinas eficazes, e isso tem sido demonstrado em vários outros países, né, que já utilizam há mais tempo, e é uma forma, sim, da gente controlar essa pandemia que nós estamos vendo os nossos números aí. A tendência é, fevereiro, os nossos números serem muito piores do que a gente está agora. E vocês também devem estar acompanhando que a nossa rede hospitalar começou já a sofrer muito isso, né? E o que tem sido observado também, essa necessidade de acesso à saúde, em geral, de pessoas não vacinadas, aí a gente tem essa faixa etária, que até pouco tempo não era vacinada, então é muito pouco tempo que a gente tem de vacinação. Então, a gente é bem que gostaria os 80% no Rio, mas nós temos pouco tempo de vacinação ainda, né? Então, nessa faixa etária, então eu acho que cabe ainda mais a gente esclarecer a população do valor que nós temos de proteção com essas vacinas. Doutor, Tainá Fafam falando agora com o senhor direto de Brasília. Pegando o gancho que o senhor comentou que temos 2 vacinas autorizadas, né, para vacinar as nossas crianças, a vacina da Pfizer e a Coronavac, eu queria que o senhor esclarecesse para os pais, para quem está em casa assistindo a gente, existe alguma diferença entre as vacinas? Quais são as diferenças? Existem diferenças nos efeitos adversos? Há pessoas que querem escolher a vacina, tem necessidade disso, não tem necessidade disso? Queria que o senhor esclarecesse um pouco sobre a diferença entre as 2 vacinas e sobre a segurança delas, né? Então, Tânia, eu vou falar um pouquinho de cada uma antes para a gente tentar explicar para as pessoas. Então, a primeira vacina que foi licenciada no Brasil foi a vacina da Pfizer, né? Numa formulação completamente diferente da vacina utilizada de 12 anos em diante. Então, ela tem 1/3 da quantidade de antígeno, né, que é aquilo que vai estimular a proteção comparada com a vacina de adolescentes e adultos, né? E essa vacina, a partir do momento que os estudos de fase 3 mostraram que ela era eficaz e que era segura, foi licenciada aqui. Temos uma experiência muito grande, em especial dos Estados Unidos, com essa vacina, com mais de 9 milhões de doses aplicadas, extremamente seguras. Eventos adversos acontecem como qualquer vacina, mas a imensa maioria não tem eventos adversos, e aqueles que têm são leves a moderados. Eventos adversos graves são raríssimos. Então, enquanto uma preocupação que a gente tinha, né, com miocardite, que é um evento adverso relatado, principalmente em homens jovens, né, e principalmente com as vacinas de RNA mensageiro, com essa formulação pediátrica, esses eventos adversos diminuíram em muito, então, nessa composição diferente. Então, isso é um recado de tranquilidade para os pais. Vacina extremamente segura. O que tem diferente, então, que tem que observar? É uma vacina que tem um frasco diferente, o frasco é laranja, o outro frasco é roxo, né, de 12 anos em diante. A dose é diferente, que é 0,2 ml, para os outros é 0,3 ml, e o intervalo entre as doses é de 8 semanas. Isso tudo em relação à Pfizer, que foi a primeira licenciada no Brasil. Daí a segunda licenciada, a Coronavac, a gente tem um pouco diferente em termos de idade, ela foi licenciada de 6 anos em diante, na mesma formulação de adultos, de adolescentes e adultos. Então, é a mesma vacina. Então, esse é um diferencial importante que também diminui, inclusive, a possibilidade de erro. Apesar que a gente sempre diz que é importante que os pais revisem aquilo que está sendo aplicado, né? Mas a Coronavac tem uma possibilidade menor de erro, porque é exatamente a mesma vacina nas diferentes idades. Também temos estudos de fase 1, 2 e 3, mostrando que a vacina é segura e eficaz, né? E de vida real, nós temos o Chile, com mais dados. Claro que ela é utilizada em grande escala na China, mas nós temos aqui dos nossos vizinhos do Chile informações bem consistentes sobre a eficácia e sobre segurança. Então, uma vacina também extremamente segura. De novo, não significa que não possam acontecer eventos adversos, mas a grande maioria não tem nada. Quando tem evento adverso, leve a moderado.
Tá? Diferença também de intervalo, né? Lembrar que a dose é igual de 0,5 ml, mas o intervalo é 0 e 28 dias. Então, o intervalo é 4 semanas para a Coronavac e 8 semanas para a Pfizer. Né? Então, as duas vacinas têm se mostrado eficazes na vida real, elas diminuem a doença, diminuem a hospitalização e diminuem morte, né? Com números muito parecidos. E as duas vacinas se mostrando bastante seguras. Então, acho que a gente tem que passar de tranquilidade para os pais e um recado de que, protegendo as crianças, a gente vai estar protegendo não só a elas, mas auxiliando na proteção da coletividade. Aí uma aula, então, das duas vacinas. Doutor Juarez, queria também que o senhor explicasse, a criança que tomou a vacina agora, teve uma febre leve depois, dor no local, está com mal-estar. O que os pais devem fazer? Bem, primeiro, Daniel, lembrar que os pais, em geral, eles já estão acostumados, porque as nossas vacinas que a gente utiliza no PNI, no nosso Programa Nacional de Imunizações, são vacinas que podem também dar esses eventos adversos, né? Então, em geral, são eventos adversos leves que tu não precisa fazer absolutamente nada. Mas, se for necessário, tu pode dar um analgésico antitérmico. E lembrar também que qualquer dúvida que as pessoas tenham, e mesmo eventos adversos que fiquem fora disso que a gente está falando, devem ser notificados na Secretaria Municipal de Saúde, porque isso que se chama farmacovigilância, que está acontecendo para todas as vacinas, independente da idade, que a gente acompanha, que a gente chama de fase 4, né? Que é acompanhamento de eventos adversos dessas vacinas. E por que eu comentei antes lá dos erros de imunização, que a gente tem que estar muito atento, porque os erros de imunização, eles são notificados também nos eventos adversos. Então, se a gente for ver os números de eventos adversos, 50% deles são de erros de aplicação, erros programáticos que a gente chama. Então, por isso que a gente também acha que tu tendo uma sala exclusiva para crianças ou um turno exclusivo, isso dificulta ainda mais, né, a possibilidade de erros acontecerem. Então, revisar os pais sempre, né, revisar a vacina que está sendo aplicada, a dose que está sendo aplicada, isso faz parte das boas práticas e a nossa rede está sempre fazendo isso, né? Então, a gente tem estimulado para que os pais fiquem tranquilos e eles acompanhem todo esse procedimento, né? Paula? A gente tem agora, né? O senhor explicou brilhantemente sobre as duas vacinas, mas as duas liberadas para a faixa etária de 11 até 5 anos. Como que estão as pesquisas, os estudos para que a vacina contra a Covid-19 seja aplicada em crianças mais novas e também nos bebês? Uma preocupação, né, de muitos pais que têm aí crianças menorzinhas e ficam aflitas, ansiosas para que as crianças também possam ser imunizadas. Bem, o próprio Butantan tinha solicitado a liberação a partir dos 3 anos, né? Mas dentro do material que foi entregue, a Anvisa solicitou mais dados e precisa de mais informação sobre eficácia e sobre segurança na faixa etária de 3 a 5 para a Coronavac. O Chile já utiliza desde dezembro nessa faixa etária. Então, tem uma perspectiva de talvez a curto, médio prazo a gente poder utilizar. Também tem estudos acontecendo de outras vacinas, da própria Pfizer, também tem estudos acontecendo, mas nesse momento o que nós podemos fazer para as crianças menores de 5 anos é estimular as medidas não farmacológicas, que são fundamentais, né, com tanta circulação da variante Ômicron, como está acontecendo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Doutor, a gente deve ter um ciclo de vacinação constante a partir de agora, como que a gente vê em outras campanhas, como, por exemplo, a vacina da gripe, que é anual. A gente deve ter isso também com a Covid-19? Olha, Tainá, muita coisa a gente ainda está aprendendo com a doença Covid, né? E muito também estamos aprendendo com as vacinas, né? Então, não dá para a gente responder nesse momento, né? Se, por exemplo, a principal estratégia daqui para frente será fazer mais uma dose de reforço, ou a principal estratégia será modificar a composição da vacina para ela ficar
mais adequada em relação às variantes que estão circulando, né? A que principalmente está circulando agora é a Ômicron, mas a Delta também continua circulando, né? Então, os fabricantes com certeza, né, e os pesquisadores estão trabalhando nisso, né? O que vai acontecer daqui para frente. Então, tudo depende também de como vai evoluir a pandemia. O que todo mundo fala, e que daí vem aquela discussão que a gente já falou algumas vezes, que é a equidade, né? Então, não adianta, por exemplo, o Brasil estar pensando em 4ª dose, ampliando a vacinação, e alguns países não terem atingido nem 10% da população vacinada. Então, esse ano acho que vai ser crucial aí em fazer um esforço enorme de todos os países ajudarem aos países que não têm essa condição, como a nossa, por exemplo, de aumentar a população vacinada, porque enquanto tivermos uma população com um percentual muito baixo, a possibilidade de novas variantes continuam. E novas variantes podem surgir com performances piores, por exemplo, do que a Ômicron, porque a Ômicron, eu acho que é uma coisa importante também dizer, né? Ela é muito mais transmissível com quadros mais leves, apesar que a gente tem observado em não vacinados quadros também importantes, mas com a quantidade de pessoas doentes, mesmo ela sendo mais leve, a quantidade de pessoas que vão precisar de recurso hospitalar acaba sendo um número gigantesco. Então, isso nos preocupa, né? Um esgotamento da nossa rede, porque, inevitavelmente, teremos pessoas necessitando de hospitais, necessitando de UTIs. E uma das coisas que também preocupa, daí voltando nas crianças, é que a UTI, eu sou intensivista pediátrico também, então sou pediatra e intensivista pediátrico. Tu não consegue montar uma UTI pediátrica de uma hora para outra e tu não consegue ter pessoas capacitadas para atender crianças em UTI pediátrica, né? Então, nós temos tudo para evitar esses casos através da vacinação e das medidas não farmacológicas. Então, a gente tem que aproveitar isso nesse momento que ainda algumas escolas não começaram, outras estão prorrogando o início, né? E vacinar as nossas crianças, que é a forma de proteger. Nos abaixo de 5 anos, a gente ainda tem que esperar. Simples, é vacinar, né, doutor Juarez? Muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aqui na CNN. Doutor Juarez Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Até uma próxima. Boa tarde, um prazer sempre estar aí com vocês. Um abraço.